A alocação dos recursos não reutilizáveis segue a mesma lógica da alocação dos recursos reutilizáveis. Só que, ao invés de usarmos a aba Assignments, que é a alocação, usamos a aba Materials, que são os materiais e as suas respectivas quantidades. Há um ponto interessante sobre a quantificação dos materiais que nós vamos discutir. Mas o botão que nós temos que usar não é mais o botão da distribuição por recursos e restrição de recursos. É o botão de cálculo de somatório, de totalização dos materiais e custos que estarão alocados no projeto. Vejamos, estou usando o modo 60, que previa algumas colunas, e essas colunas definiam prazos, durações e datas para o nosso trabalho, para partir e construir uma outra necessidade, que eu a princípio vou chamar de configuração 68, alocação de recursos não reutilizáveis ou materiais. Para facilitar o entendimento, alocação de materiais. Eu vou eliminar as colunas que não são significativas, quantidade, workload, para entender melhor o que nós vamos precisar. Ainda no nosso pacote chamado Casa, demolir piso, botão direito propriedades, materiais, eu vou adicionar, por exemplo, material de construção 4, e o piso cerâmico. Adicionei 4 materiais. Esse material marcado, selecionado, eu digo que ele é consumido fixo para a atividade, ou é consumido por hora de trabalho da atividade, ou é consumido por unidade produzida. Demolir piso existente, 200 metros quadrados. Então, eu acredito que eu vou precisar de 100 metros desse material por metro quadrado. O material 3 não é por unidade, é por hora. Por algum motivo, esse material é por hora. Eu vou dizer que eu consumo 1 kg desse material por hora. E o material 4, ele é consumido por hora, 2 peças por hora, mas eu tenho fixo, quer dizer, independente do número de horas, eu tenho a mais 12 peças. O piso cerâmico é por metro quadrado, então, por metro quadrado, eu vou usar 1 metro quadrado por metro quadrado de piso. Nesse caso, demolir não seria bom. Demolir eu vou deixar com 0, e quando eu disser que é 0, ele não vai incluir esse material no demolir piso existente. Quando nós abrimos a caixa de expansão, nós não encontramos, além do recurso humano, os recursos materiais que nós incluímos. Para que nós encontremos as quantidades desse recurso material, é necessário, então, eu incluir ou na coluna do painel direito ou no painel esquerdo os seguintes campos de materiais. Material todos, porque eu posso ter alocação de qualquer um deles em qualquer atividade, mas eu vou pedir para mostrar o valor que eu coloquei fixo e o valor que eu coloquei por hora ou por unidade de volume produzido. Eu vou marcar, por enquanto, esses 3 aqui. E aí eu vejo que material 3, material 4, eu tenho aqui piso, por hora, fixo. Então eu vejo aqui um mapa, aí eu escondo tudo isso, eu vejo um mapa de materiais vertical cruzado com as linhas horizontais. Não preciso ver, por enquanto, isso aqui. Esses materiais estão sendo alocados para a construção da atividade. Preparar piso.
assentar piso. Assentar piso, eu vou precisar de piso por unidade produzida. Então, é 1 metro quadrado de piso por metro quadrado assentado. Nesse caso, o material 4, eu vou gastar também por volume produzido. Vou gastar, por exemplo, X unidades. Vamos botar aqui 2 quilos, 2 metros. Então, nós temos material 4 por volume, piso por volume produzido, material 2 por volume, 1, e assim eu preencho a alocação, ou eu faço essa alocação por aqui. E essa tabela servirá para me apoiar, já que vai me servir para apoiar, eu tenho que gravar como ela é agora, para que mais tarde, quando eu sair do modo de alocação de gente e passar para a alocação de materiais, eu já encontro a tabela montada. E aí os materiais podem ser de construção, de demolição, de classificação de compra. Você pode fazer a tabela que você achar conveniente e preparar a alocação de forma planilhada e, se quiser, até exportar isso para o Excel, para outros controles. Então, a alocação de materiais foi feita de forma direta na atividade. Por outro lado, eu poderia ter um recurso chamado Recurso Humano 2, que, como nós já fizemos antes, ele possuía materiais agregados a ele. Materiais. Ele bebe água, 0,3. E ele consome água. Quando nós olhamos a tabela de materiais, nesse caso, preocupado com os recursos, nós vamos observar que, se nós avançarmos à frente, nós vamos verificar que, quando eu calcular o uso dos materiais, e aí sem me preocupar por enquanto com nenhum desses elementos, eu aplicar o cálculo, possivelmente eu devo encontrar que esse recurso humano não consome piso cerâmico, nem material 4, nem 3, nem 2, mas deveria consumir água. Então aqui, pelo agendamento do recurso e depois pelo agendamento dos materiais, eu deveria encontrar aqui o consumo desse recurso na alocação. E aí eu mostro aqui outros campos para ter essa evidência. É o campo remaining. Vou pedir para mostrar o remaining da água e do H2O. E nós vemos aqui que o recurso humano consome água e bebe água em cima dessas atividades aqui. E que, embora eu não tenha colocado água na produção da atividade, aparece, por conta do recurso humano, que também bebe água e consome água, aparece essa alocação. Olhando aqui, nós vemos que ele possui esse consumo aqui. E por que não aparece esse consumo na linha da alocação? Porque esse consumo de água é intrínseco ao recurso. Se ainda há mais, nós quisermos dizer que, além do consumo natural de uso da água e de beber água, esse recurso ainda usa água na demolição do piso existente, podemos dizer que o uso da água na demolição do piso é de 1.200. Ou seja, vou transportar até essa coluna mais para cá.
além de o recurso humano consumir ele naturalmente água para uso próprio, higiene, e ingestão de água nesse período de trabalho, ele usa para essa atividade 1.200 litros, mas não usa para essa atividade nada além daquela que ele mesmo já consome. Então essa água entra na participação dele para com a atividade, embora a atividade não consuma água no seu processo. A modelagem fica mais rica, porque eu consigo totalizar o consumo do recurso material pelo recurso humano, pela atividade ou pela interação por causa dos dois, elemento humano e atividade juntos. Claro que, mais uma vez, eu preciso forçar o cálculo para ter o valor completo de água. Falando em água, falando em planilha, acredito que seja interessante, mais uma vez, salvando esse modelo, confirmando esse modelo, criar um modelo B, que será 68B, consumo de H2O. E o que seria esse consumo? Seria basicamente eu restringir ao remaining, que é o campo totalizador, e mostrar um gráfico do projeto. Gráfico, mais uma vez, falamos sobre isso. Só que agora mostrando não resource, mas material, nesse caso água e água, tirando o recurso, onde água e água serão do tipo consumo e não entrada. Nós não trabalhamos ainda com fornecimento, estamos trabalhando com consumo. Consumo dos dois, consumo. E não quero ver acumulado, quero ver o uso semanal ou uso mensal das águas. Então aqui é H2O para projeto. Bom, o primeiro vai ser roxo, o segundo vai ser azul. Não há availability, mas eu quero que mostre os valores. O que nós temos aqui então é, do início ao fim do projeto, um mapa de consumo de água. A água azul é a água de consumo e a água rosa é a água de beber. Então nós temos aqui um consumo de água de beber da ordem de 24 mil litros e de consumo para higiene ou lavagens de 13 mil litros. Nós temos aqui como mapear o consumo desse material. Nós temos como mapear esse consumo no projeto, podemos mapear também pela administração e pelo produto. Para isso eu preciso transformar esse meu diagrama num modelo. E esse modelo vai se chamar consumo de água. Aqui, botão direito, template, diagrama de consumo de água. Onde está o consumo de água? Aqui. E aqui, botão direito, modelos, diagrama, consumo de água. Então nós temos aqui 3 gráficos. Consumo de água geral, o consumo de água não do projeto aqui, né? Aqui é o consumo de água de uma das partes, por eu não ter nomeado direitinho, vamos botar aqui ADM, e aqui colocaremos produção. Então nós temos o consumo de água, eu posso agora
salvar uma configuração interessante para mim, chamada 68C, consumo de H2O. Eu vejo alocação de materiais, aquela tabela grande, onde eu trabalhava a alocação. Eu vejo consumo de água se eu não vejo é porque eu não salvei. E o consumo de H2O específico que eu montei. O outro eu não vi porque provavelmente eu fiz toda a arrumação do diagrama, mas me esqueci de preservar o resultado final dessa maneira. Gantt, Configuration, Current. Agora eu vejo consumo detalhado, produção ADM projeto e vejo o consumo específico junto com o meu gráfico de Gantt. Sobre gráfico de recurso ainda em alocação de recursos, eu posso pedir do projeto o acumulado. E eu veria aqui o consumo acumulado. Eu vou colocar numa escala de tempo mais detalhada, só para ver que a água subiu em degrau e não se consumiu mais. E a água subiu, está em constante consumo, totalizando 124 mil litros de água de um tipo e tantos litros de água do outro tipo. A gente não consegue ler aqui. 124 mil de consumo de lavagem higiênica, 24 mil de água potável. Nós não estamos trabalhando da mesma forma com a restrição. Nós estamos admitindo no momento que não temos recursos humanos e ele calcula para nós. Mas nós estamos admitindo que temos toda essa água nessa hora, nesse mês, para atender nessa distribuição. O que pode não ser verdade, isso seria nivelamento de recursos de uma certa forma avançado, porque estaremos nivelando quando tiver recurso. Se nós tivermos a informação de que nós temos uma cota de água de 10 mil litros mês, ou 12 mil litros mês, essa distribuição aqui necessária não será atendida pelos 12 mil litros mês. Então, nós podemos modelar isso, não é objeto do nosso atual curso, mas nós podemos modelar de forma que, ao selecionarmos restrição, tenhamos restrições além das restrições de recursos humanos, que hoje, por definição, nivela todos os recursos. Podemos também nivelar por material. Qual material? Por água. E aí ele vai nivelar por água com restrição de material se nós tivermos a entrada, suprimento definido, que nós não modelamos ainda. Mas isso é possível nessa ferramenta. Voltando ainda então, para terminar, alocação de materiais reutilizáveis, não reutilizáveis, nós lembramos da alocação direta nas colunas e linhas ou através do botão direito propriedades. Da mesma forma que alocamos um material, podemos alocar um kit de material, como se fosse um multi-resource. Ele traz um kit e nesse kit já traz todos os componentes. Claro, se colocarmos um fixo, vai ser multiplicado por 1 todos os componentes. Se colocarmos um kit por hora, todos os componentes serão atribuídos por hora. E assim no mesmo princípio.
Observamos mais uma modelagem interessante. Eu vou aplicar essa modelagem aqui no Demolir Piso. Propriedades, materiais. Aqui eu tenho, vamos dizer, 100, vamos ver aqui, fixo. São 1.200 fixos e nenhum por hora. Só que eu posso aplicar o profile aqui. Profile significa perfil de distribuição. Eu posso colocar uma quantidade inicial e uma quantidade final. Isso significa dizer que, no primeiro momento, caem 300 unidades e no último momento, atribui-se 300 unidades. O que sobrar será distribuído de forma uniforme dentro da atividade. Vamos tentar então observar isso nessa atividade. Demolir piso existente, propriedade, confirmado, material 4, com o profile ativado. Botão direito, mostrar colunas de materiais, onde material 4 remaining vai aparecer. Demolir piso existente, 1.200, calcula novamente, ok, calculou, só que embaixo eu não vou mostrar H2O, eu vou mostrar material 4, não total, vou mostrar material 4, consumo, por semana. Depois podemos mudar isso. Vamos ver onde é que está material 4 por consumo. O título continua com H2O. Nós temos aqui por semana. Aqui nós estamos com a semana. A semana do demolir piso, na verdade é 1, 2, 3, 4 semanas. São 4 semanas. E eu tenho o início e o fim da distribuição, ou seja, do profile. O início e o fim estão maiores do que a distribuição do meio. Vamos ver aqui, 430 menos 300 dá 130. O último conjunto da última semana é 376 menos 300, que dá 76. Então nós temos alguma coisa do tipo 130, 130, 130, 130, 130, onde acumula-se 300 na primeira e 300 na última. É claro que a última não foi totalmente cheia. Vamos ver se nós conseguimos identificar na semana. Na última semana nós temos 1, 2, 3, 4, 5 dias. E ao longo são 30. Isso dá uma ideia do que seria o profile e das modelagens que você pode trabalhar com ele. Você tem uma distribuição do material 4, onde nós temos 1.200 ao todo, são 5. 1.200 ao todo, 300